Olá, velhinho, eu sou o Andrew, esse é o canal Producena, lugar onde falamos de produção audiovisual e cinema. E no Gold Film Cena de hoje vamos falar do filme Sem Limites. Já imaginou usar 100% do teu cérebro? É isso que esse filme vai nos trazer, um potencial super ser humano que usa 100% da cachola. Dia 25 de março de 2011 foi lançado nos cinemas o filme Sem Limites e hoje disponível na Globoplay. E a sinopse diz que Ed, interpretado por Bradley Cooper, se encontra num estado de desemprego e desgraça da vida, rejeitado pela namorada. Ele é um escritor que não consegue escrever, não consegue dar certo na vida, e quando está tudo prestes a finalmente desmoronar, ele encontra um ex-cunhado, um antigo amigo que oferece para ele uma pílulazinha, uma oportunidade de mudar de vida, algo que faria com que ele usasse 100% do seu cérebro e assim conseguisse resolver todos os seus problemas. E de fato a coisa funciona, só que ele fica viciado nisso e acaba tendo que lidar com certos efeitos colaterais e algumas dificuldades no mundo das finanças, no qual ele se aventura, já que ele pode usar 100% da sua capacidade mental. Além dele temos o Carl, que é um dos investidores, dos grandões ali das finanças, interpretado por Robert De Niro, que traz toda essa ambientação de desafios, de finanças e dificuldades com números e inteligência que somente uma pílula, no caso de alguém que não tinha capacidade nenhuma aparente, para fazer as coisas darem certo. Essa é a sinopse. Antes de falar do filme, eu quero te pedir para te se inscrever nas minhas redes sociais, que temos aqui embaixo: TikTok, o Quai, o Instagram, os shorts do YouTube. Te inscreve no canal, porque a gente está investindo e crescendo cada vez mais. E falando nisso, tem aqui embaixo o link de uma lista de espera para quem quiser participar da comunidade Producena. Isso aí, estamos preparando, montando uma plataforma, um espaço para poder receber vocês, para eu poder compartilhar mais conhecimentos, porque vai muito mais além do que eu consigo trazer aqui no canal, e quem adquirir a partir dessa lista de espera vai ter 10% de desconto para ser um dos primeiros aí, para estar junto nessa comunidade, nesse espaço onde a gente vai poder conversar e trocar juntos. Ok, falando do filme agora, sobre o que é o filme Sem Limites, de que trata? É sobre descobrir o seu potencial, porque esta droga que ele toma, ele faz com que simplesmente apareça, surja para ti de forma clara aquilo que já está no teu cérebro. Quando ele vai experimentar isso e chega ali a esposa do patrão ali, do aluguel que ele paga, ele vê na bolsa dela só a pontinha de um livro que ele achava que não sabia nada sobre aquilo, mas ele lembrou de muitos anos atrás que ele tinha visto aquela capa e sobre o que tratava aquele livro. E com isso, como é que ele ia lembrar disso? O cérebro guarda essa informação, isso é real, esse filme não é uma coisa totalmente fictícia. A gente realmente tem muitas informações guardadas no nosso cérebro que a gente não utiliza, tá? Ali encaixotado em algum lugar, é uma memória, mas está no nosso subconsciente. Só que uma mentira diz ali que a gente não usa 100% do nosso cérebro, só que a gente usa 100% sim do nosso cérebro, porém não de uma vez só, né? A gente usa todas as partes do cérebro, mas não assim, fritando como se fosse um computador a 1000 por hora, usando o potencial total do teu processador até explodir, né? Porque durante o filme eles falam, não tem como tu usar 100% do teu cérebro sem um colapso em algum momento. Porque isso é real, a gente usa sim toda a nossa capacidade, mas ele não usa 100%, porque é para ele conseguir processar tudo, né? Isso é uma realidade científica. Se eu estiver falando uma coisa errada, por favor, comente e me ajude aqui a me explicar. Mas a princípio é para ser isso, e enfim, o cérebro, a pílula, te ajuda a usar todas as informações que tu tem e aumenta as tuas capacidades de aprendizado e execução. Ou seja, tu consegue analisar coisas de forma mais clara, tu consegue usar todos os conhecimentos que tu já tem e absorver novos conhecimentos de forma facilitada. Enfim, o filme é sobre usar todo o seu potencial, se descobrir, porque quando ele para de usar a pílula lá no final, ele vê que ele continua acessando tudo aquilo que ele tem, só que ele foi trabalhando o cérebro, né? O cérebro, a memória é um trabalhar, a gente precisa exercitar a nossa memória, é um músculo, assim como
como o nosso corpo, né? O cara que quer ficar forte, ele precisa exercitar o músculo específico. E exercitar o cérebro da forma correta é a melhor maneira de tu estar sempre presente para as informações que tu precisa utilizar. Mas enfim, Ed então é um cara, um escritor, agora falando diretamente dos fatos do filme, que ele tentava escrever, tentava dar certo na vida, mas no início do filme ele já aparece ele todo desleixado, com um cabelo assim desarrumado, barba mal feita, com uma roupa qualquer. Não que escritores sejam assim, mas escritores têm uma vida um pouco mais livre, e aí existe um estereótipo em cima disso, que o escritor é aquele cara que fica o dia inteiro em casa tomando café e escrevendo, e aí não precisa se arrumar para isso, né? É um estereótipo que eles trazem para os filmes, mas não quer dizer que seja, ok? Então, mas no início do filme é assim justamente para mostrar a transformação dele. Existem 3 transformações, na verdade 2, né? Desse ponto inicial para um ponto onde ele aparece ali depois de tomar a pílula todo bonitão, arrumadão e tal. Agora eu vou usar o meu cérebro, os conhecimentos e vou investir naquilo que pode me dar um retorno financeiro e resolver a minha vida. E a terceira transformação, onde ele já não é mais aquele cara loucão da cabeça focado em ganhar dinheiro, mas em saber aproveitar a vida, as oportunidades e os conhecimentos da melhor forma possível, sem fazer o uso da pílula. Que no final do filme ele aparece já com o cabelo mais cortadinho, com uma roupa assim mais afinadinha, ele tá diferente. A gente percebe, o filme mostra a partir dessas transformações de caracterização, né, que a gente pode dividir caracterização, aquilo que o personagem mostra, e o personagem em si, aquilo que ele é, aquilo que ele revela sob pressão. A caracterização mostra que existe essa transformação na vida dele desses 3 pontos, né? Digamos que poderia ser o Ed da nossa premissa, o Ed do nosso desenvolvimento, o Ed que é o personagem, e o Ed da nossa conclusão, primeiro, segundo e terceiro ato. E depois que ele experimenta, ele vai atrás do ex-cunhado dele pra pedir mais um pouquinho, né? Do tipo, bom, sabe como é que é, né? O negócio me ajudou, não sei se tem mais alguma coisa pra mim. E ele vai pronto pra, se for preciso, servir o cara pelo resto da vida e dizer, eu vou passar tua roupa, eu vou fazer tua comida, eu vou arrumar tua casa, o que preciso pra te me dar mais um pouco desse negócio aí, porque isso resolveu a minha vida, porque, poxa vida, o que eu conseguia fazer, eu não consegui fazer em meses, eu fiz em um dia, eu escrevi o meu livro e isso já deu um up na minha vida. Poxa, eu quero mais, eu preciso de mais. E dá a entender que ele ia ficar dependente desse ex-cunhado até que ele pudesse engrenar e seguir a vida dele. Só que não é o que acontece, né? O filme cria uma expectativa de resultado onde não é isso que vai levar a história pra frente. O cunhado dele leva um tiro na cabeçote ali e já matou, não é por aí. Então, quando ele volta, ele pensa, alguma coisa eu tenho que fazer, pelo menos encontrar as pílulas e fazer eu mesmo por mim. E aí ele encontra e ele extrapola. Essa é a hora de eu fazer a minha vida, de fazer tudo dar certo, porque o que ele queria, qual é a ambição dele? Dinheiro e mulheres, né? É o que tinha dado errado na vida dele. Ele não conseguia dinheiro, nada dava certo, a namorada dele já estava deixando ele, não queria mais. Ele usou todo esse potencial do cérebro para poder adquirir todas essas coisas, né? Tanto que ele se aventura no mundo dos negócios de números, de ações, aquela coisa toda, porque ele era um escritor, ele era das humanas. O que ele vai fazer nas exatas? Mas o cérebro dele também tem a capacidade de fazer contas e análises e relações, e ele acabou usando então isso, vendo-se que era isso que daria o dinheiro, o retorno financeiro que ele não conseguiria com as humanas, né? Porque ele usou o conhecimento dele para escrever livros, para conseguir dinheiro ali, mas ele viu, poxa, eu tenho mais capacidade do que só escrever livros, eu posso também investir em números. Aqui está o caminho. Mas o legal é quando o filme mostra a ação dessa pílula em quem toma ela, porque ele trabalha nas cores, na colorização do nosso filme. Porque o filme, de modo geral, ele é mais frio, são tons mais azulados, esverdeados, um pouco acinzentado. E quando ele toma a pílula, ele inclusive enxerga outro dele, aquele dele que vai vir assumir o lugar, o ele possuído pelos alucinógenos, pelo potencial daquela pílula, que já vem numa colorização totalmente diferente, numa cor mais quente, amarelada, alaranjada, com mais contraste, para que visualmente a gente enxergue essa transformação que a pílula causa em quem toma ela, né? E não só quando ele toma, mas em todo o tempo em que ele está usando. A gente consegue inclusive diferenciar o momento que ele está usando e que ele não está, simplesmente observando a cor do filme, se ele está mais
mais frio ou se ele está mais quente. E outra forma também é a forma visual, um efeito que logo quando ele toma a pílula parece que distorce a realidade. Eles usam ali uma lente fisheye, uma grande angular, que é para poder distorcer as coisas e depois colocar de volta a partir do momento que ele toma e ele passa a enxergar coisas que ele não percebia antes, que estavam ali ao redor dele, estavam no cérebro, estavam na cabeça dele, um conhecimento que ele já tinha absorvido, mas que ele não tinha como usar, né? Porque todo o conhecimento está ali. E a história em si, ela não é tão rebuscada, assim, não é tão dinâmica, ela é um pouco linear, porque não tem nada tão desafiador, nada tão fantástico assim que o nosso personagem tenha que conseguir resolver. Inclusive, no momento de colapso, onde a pílula já está dominando ele está tomando muitas por dia, e ele já não sabe mais o que ele fez, ele não se lembra das últimas horas, ele começa a andar e anda mais do que achava que tinha que andar. Quando vê, ele já estava na rua, ele já não entendia mais, ele não sabia o que ele tinha feito, porque o cérebro não estava guardando tantas informações que ele estava absorvendo e usando ao mesmo tempo, né? Tava fritando ali o processador. E aí, com isso, que era para ser o nosso grande conflito, ele resolve na cena seguinte. Ele já chega dizendo assim, não, eu já entendi como não fritar, como não acontecer esses lapsos de memória, eu simplesmente tenho que, acho que é não tomar cafeína, bebida com álcool, alguma coisa assim, que aí vai dar tudo certo, tomar só uma pílula por dia, que aí eu vou conseguir dominar esse efeito e não vai dar esse efeito colateral. Então, não tem um grande desafio. Porém, a história é contada, conduzida de uma forma interessante. A história em si é interessante, apesar de não ter aquele gráfico de dificuldades tão grandes. E por isso a gente vai sendo conduzido e não fica uma coisa monótona, uma coisa chata, né? É uma coisa legal da gente ver. Porque, poxa vida, se a gente tivesse 100% do nosso cérebro, como eu já falei, né? Que a gente já usa 100%, mas se a gente tivesse essas capacidades super-humanas de usar todas as informações que a gente tem e que um dia viu e hoje a gente não lembra, seria muito fantástico, né? Me diz aí, aproveitando, o que tu faria se tu tivesse essa capacidade toda de usar tudo que tu já viu na tua vida no momento de agora? Comenta aí que eu quero saber. E compensa também com a atuação do Bradley Cooper, que ele consegue encenar de forma fantástica cada nuance desse personagem, ele estar bem, ele não estar bem, da primeira fase, da fase de desenvolvimento, da fase final, de tudo que está acontecendo com ele, ele consegue representar muito bem um cara que não tinha nada, que passa a ter tudo, que passa a ficar doidão, é um filme chapadão, né? E mostrar que ele tem o controle das coisas ao mesmo tempo que não, enfim, a atuação dele foi muito boa. E no fim, o filme termina com o começo, né? Porque a primeira cena do filme, quando inicia, é ele em cima de um prédio, na beira aí, para se atirar, né? Porque ele viu, eu não tenho mais o que fazer na minha vida, eu não sei, nada tá dando certo, então acho que o que me resta agora é me atirar e terminar com tudo isso. Só que ele, na sequência lá no filme, já perto do final, não faz isso, ele tem uma outra ideia, ele lembra, na verdade, ele consegue usar o cérebro sem estar na influência da pílula, que ainda tem uma pílula que ele pode ingerir para poder resolver tudo isso. E no fim ele não consegue ingerir a pílula e usa o potencial que ele de fato tem para evitar que o carinha lá, o bandido que ele pediu um dinheiro emprestado, mate ele e termine com toda a história, né? Porque a pílula que era para ser só para ele já estava espalhando, já estava vendendo e o negócio já estava virando uma bola de neve, um negócio ali que ia no meio do tráfico, que ia acabar com ele, né? Então acabou com isso antes que acabasse com ele e agora era a hora, ou ele morre ou ele aprende, né? E no finalzinho ali, mostra que de fato ele aprendeu, apesar de as cores mostrarem, como eu falei do efeito das cores, quando ele está sob a influência da pílula, as cores são mais quentes e parece que ele está sob essa influência. Isso quando ele chega no bar lá com a namorada dele, parece que os dois estão sob a influência da inteligência, só que na verdade não, os dois tiveram acesso àquele conhecimento todo, mas aprenderam, inclusive ele que se dopou de tanta pílula, a entender, a pegar aquele conhecimento e saber trabalhá-lo, né? Ele com certeza não sabia ter acesso a todas as informações do cérebro dele, mas ele aprendeu a ser mais atento, a observar, a guardar informações, a trabalhar o cérebro, porque o cérebro é um músculo, assim como qualquer um, né? Se tu quer trabalhar o teu braço, né? Ficar com um musculão, tu tem que trabalhar esse músculo para que ele cresça e se desenvolva, né? E o cérebro também. Toda vez que o cérebro expande, ele nunca mais volta ao normal, as coisas ainda estão ali. Ele aprendeu de certa forma, né, não diz como,
como fazer isso, a processar todas as informações e usá-la no momento que ele precisa, porque antes de chegar aí no barzinho, né, o nosso Robert De Niro, né, que é o grande empresário que está sempre na volta dele, usando ele para conseguir mais dinheiro, acaba tendo uma demonstração do uso desse cérebro sem a influência das pílulas, né? Então ele termina bem, eu não preciso mais das pílulas, eu entendi, eu não sou mais dominado por isso, mas aprendi muito com isso, né? Ou morre ou aprende, ele aprendeu e não morreu. E a partir daí termina o filme, inclusive ele aprendeu várias línguas com isso, e no final, quando ele tá ali com a namorada dele, ele fala um mandarim, chinês, não sei o que tem ali, e a mulher perguntou, tá aí, tu não parou de usar? Ele, ué, parei, eu só não aprendi, né? Não tem como desaprender. Então terminou o filme de forma interessante, é um filme de modo geral muito interessante, bem construído, bem desenvolvido, apesar de, como eu falei, não tem grandes dificuldades, mas ele é num ritmo legal para a gente assistir, é uma história, um assunto muito legal, né? Se descobrir, saber o que poderíamos fazer se tivéssemos todo esse potencial do nosso cérebro ativo de uma vez só, e que foi mostrado aí excelentemente por Bradley Cooper nessa história legal. Portanto, é um filme bom e eu espero que tenha gostado. Se tem alguma outra recomendação de filme, por favor, traga para nós que nós vamos trazer. Não esquece de se inscrever no canal. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado. Eu sei que tu já deixou o teu gostei, o teu comentário aqui embaixo. Obrigado também que eu sei que já compartilhou esse vídeo, te inscreveu no canal e te vejo no próximo episódio de Producena.